Então você está sentindo que a música não é para você, perdido, treinando, demora um tempo e não acontece muita coisa. Pois então, antes de desistir, assiste esse vídeo aqui, porque eu sei de um erro assim que é crucial, que faz a grande maioria de vocês desistirem da música antes mesmo de conseguir tocar aquilo que sempre sonhou em tocar. Eu sou o Serafim, eu sou um compositor e também sou professor de música, muito interessado em ajudar iniciantes na música a fazerem música da melhor maneira possível. Ok, convenhamos, música não é nada fácil e parece até que tem uma barreira que faz com que a grande maioria dos iniciantes simplesmente desista em algum momento. A maioria deles dizendo que é muito difícil, ou que a música não é pra mim, ou eu não tenho dom, ou alguma dessas respostas. Então o grande desafio para a pessoa que está começando não é totalmente técnico não. Ele é muito mais psicológico. Ele tem a ver com a maneira como é que você pensa na música, nos seus objetivos, o que te motiva, por que você está aqui afinal e principalmente como é que você treina. Não importa o tipo de músico que você é. Se você quer cantar, você quer afinar, e afinar não é fácil. Aprender a afinar de uma maneira fluente não é fácil. Se você quer tocar violão, o lance da pestana é um grande filtro assim, que corta muita gente que vai começar a tocar violão e muita gente sai fora porque não consegue tocar uma pestana. E assim por diante, tocar escalas, aprender harmonia, tocar as suas músicas, mesmo as mais simples. Tocar os acordes, manter um ritmo. Todas essas coisas não são nada fáceis. E às vezes a gente pensa que é e dá com a cara no muro. Então confie em mim. Pode parecer simples, mas não é nada óbvio. Esse que é o maior erro de todos os músicos iniciantes, que eu vou falar agora, mas eu quero que você fique comigo até o final, porque eu vou te ensinar como é que você lida com ele, que é o mais importante. Esse erro crucial é que a sua expectativa é muito maior do que a realidade do que você consegue realizar como um iniciante. Você quer evoluir rápido demais e simplesmente não dá. O que gera uma ansiedade muito grande para você simplesmente chegar no ponto, no nível. Todas essas ansiedades criam uma compreensão bem errada do que é aprender música, especialmente disco. Eu acho que é essencial você realmente entender. Para que serve o treino diário? Então deixa eu te ajudar. Vamos adequar essa sua expectativa à realidade. Vamos entender o que é a prática musical e como que você evolui na música de verdade, como é que as habilidades surgem para te acalmar um pouco. Deixa eu dar um exemplo pessoal. Eu sou professor de música, mas antes disso eu sou um estudante de música e eu sempre fui muito obcecado por ser músico, por conseguir tudo o que eu pensava. Quero fazer uma escala, quero tocar rápido. Só que eu era obcecado porque eu me achava muito ruim. Eu não sei se vocês sentem isso também, se alguém sentir, por favor, fala nos comentários, mas eu tenho aquela coisa da, como é que se diz? A síndrome do impostor. Você sempre se acha bem menos do que você realmente é. O que aumentava ainda mais a minha obsessão e perfeccionismo de tentar achar qual era o segredo. Eu não afinava tão bem, eu não cantava tão bem. E algumas pessoas vieram falar pra mim, sua banda é legal, mas o vocal é mais ou menos. Isso me atingia demais e eu tentava buscar qual era o segredo do canto. Se tinha alguma coisa, um jeito de colocar a voz meio que aqui e de repente você sabe afinar. De repente tudo faz sentido na música. É um clique e de repente eu tenho um ouvido absoluto, digamos assim. Bom, resumindo a história, eu bati muito a cara no muro, eu nunca achei segredo nenhum e eu me frustrei muito e fiquei com muita raiva e quase desisti da música. Eu quase desisti. Talvez você pense isso também, talvez você pense que tenha um segredo. É que os músicos, quando eles são bons músicos, quando eles têm muito estudo já, eles tocam bem, eles fluem, eles tocam como se fosse fácil. Como se eles tivessem nascido mesmo para isso, e parece que é muito simples. Mas quando você, iniciante, tenta pegar o violão e fazer a mesma coisa, parece que tem uma barreira impossível de ultrapassar. É quase como se a gente fosse ignorante, é como se estivesse faltando alguma coisa. Afinal de contas, parece bom o que a pessoa está fazendo justamente porque ela flui com tal facilidade e você quer isso, eu quero isso também. Mas isso eu aprendi com muito tempo de prática que é uma falácia, que não tem segredo e que a aparência de facilidade que realmente existe é uma aparência. Por detrás daquela facilidade tem muito estudo para deixar a pessoa preparada para parecer fácil o que ela faz. Então, para ter expectativas mais realistas, vamos entender como é que a gente chega nessa facilidade. Bom, basicamente depende do cérebro, como tudo. Depende como o cérebro humano funciona para você entender como é que o teu treino vai fazer com que você chegue um dia nessa sensação de facilidade. Deixa eu dar um exemplo que talvez possa ajudar vocês a entenderem melhor. Vamos pensar na língua, que linguagem é muito parecido com música em alguns pontos. Então,
Vamos pensar como é que o bebê aprende a sua língua materna. No caso, o bebê não tem nada, ele não sabe nada. A única coisa que se tem aqui é talvez uma predisposição para aprender, um potencial para aprender que provavelmente é genético. Porém, de língua mesmo, de português, de inglês, o bebê tem zero. E o cérebro dele reflete isso. As nossas habilidades, elas têm que ter um lugar no cérebro. Tem que ter algum tipo de circuito de neurônios, de conjunto de núcleos cerebrais que se comunicam de tal forma que dão a base para aquela habilidade existir. Por isso, o bebê simplesmente não é um falante da língua. Ele não tem nada. Mas daí o que acontece? Ele vai acumulando aquela experiência e não é do dia para a noite. Uma hora ou outra ele começa a falar algumas palavrinhas e demora e com paciência ele vira um falante. E é isso mesmo que você tem que sacar. Ele vira um falante, quase que magicamente. Pra gente, pessoal, pra gente que tá aqui vivendo em primeira pessoa, é tipo mágica. No começo, quando o bebê ouve aquela língua, ela é estranha, mas o cérebro já sabe que é importante aquilo ali. Depois de ouvir muito tempo, o cérebro praticamente faz um mapa. Tem palavras que se repetem demais, e tem contextos que se repetem demais. Dessas repetições, repete tanto, que ele consegue criar um modelinho da realidade. Ok, então é isso que está acontecendo. A partir desse momento, se o cérebro entendeu, se ele conseguiu captar informação suficiente, daí você entende. O cérebro tem que fazer o trabalho duro e o trabalho sujo pra gente ter uma sensação de que é extremamente fácil e familiar falar palavras. E é assim que um falante cresce. O bebê cresce, o cérebro se desenvolve até chegar no momento em que ele está pronto. E daí a sensação de facilidade vem. Agora eu coloco para vocês, a pessoa no início do processo de aprendizado da língua é a mesma pessoa do final do processo? É e não é. Quer dizer, é a mesma pessoa, mas o cérebro mudou física e materialmente. Não é só que o cérebro cresceu, é que esse esforço de aprender a linguagem vai permitir com que os neurônios, os circuitos neuronais se reorganizem. E nessa reorganização eles permitem uma habilidade que antes era impossível. Então, sim, de uma certa forma, a pessoa número 1 que começou o processo é diferente da número 2, porque o cérebro é diferente. Isso é tão forte que a pessoa número 2, que já tem o cérebro reorganizado para aquela habilidade, nunca vai se lembrar. É difícil acessar. Como é que era ser aquela pessoa número 1, aquela que não sabia nada? O iniciante. Você. Com música é exatamente a mesma coisa. A música é uma habilidade muito complexa que envolve várias coisas, como a gente falou aqui. O seu cérebro tem que literalmente se transformar em outro cérebro. Então você vai fazer muitas coisas no seu treino que não vão fazer muito sentido, que você vai sentir um esforço cognitivo, tipo, eu tenho que me esforçar para me colocar numa posição bem artificial. E tá correto, é isso mesmo que você tem que sentir. Isso é prática, é você sentir esse esforço cognitivo de arrumar as coisas, deixar tudo no seu lugar. Eu preciso, na verdade, de um acúmulo tão grande de experiência de tudo isso ao mesmo tempo, todos os shapes, todas as notas, tocar, imitar, talvez ano, passa outro ano, e daí você assimila. Esse é o tamanho do arco. Então, se você entrou na música agora, não seja ansioso, porque isso vai fazer você desistir da música. Foca no processo e não na perfeição. E sempre lembra que a ansiedade e as expectativas são coisas reais, não é só porque é psicológico, não. É esse psicológico que te derruba do cavalo. E seria muito bom se você chegasse no ponto onde você consegue realmente tocar as coisas que você quer tocar, porque eu te garanto, é realmente incrível. E fazer música foi a melhor escolha da minha vida. Espero que seja também para você. Então, não desista. Então, isso te fez mudar de ideia? Você não vai mais desistir? Conhece alguém, talvez, que queira desistir da música? Fala para mim nos comentários o que você achou desse vídeo e deixa também ideias para eu falar nos próximos, que com certeza vai ser muito bem-vindo. Não esqueça também de se inscrever e deixar um like aqui para mim, que vai ajudar demais. Falou, pessoal, até a próxima.